Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E antes de mais nada, eu quero retribuir a todos vocês as centenas de mensagens que vocês mandaram para cá, desejando um Feliz Natal, próspero Ano Novo, saúde para a família. Pois bem, eu quero retribuir a todos vocês que enviaram as mensagens e a vocês que não enviaram, mas que têm esse sentimento também. É muito legal a gente estar aqui num espaço onde nós discutimos a realidade brasileira, a política, as questões da economia, e ver que tem tanta gente que tem esse nível de preocupação, mas também tem uma convergência sentimental, uma convergência emocional, de desejar o melhor para o outro, desejar felicidade, desejar o sentimento de fraternidade entre todos nós, cultivar valores que são valores do bem, valores que nos fazem sentirmos mais felizes e mais integrados nesse espetáculo que é a vida humana. Dentre essas mensagens que eu recebi aqui, ainda a gente recebe, eu recebo aqui, algumas mensagens de pessoas que não entendem nada disso que eu estou falando aqui com vocês. Pessoas que estão absolutamente drogadas pelo ódio. Tem ódio correndo nas suas veias, a intolerância, um bloqueio intelectual gigantesco de não conseguir conversar mais com as pessoas, enfim. Isso tudo não veio por acaso. Isso tudo fez parte de uma estratégia, que não é só no Brasil, de dividir a sociedade, de colocar a gente em permanente tensão, para que a gente não perceba que na área econômica concreta nós estamos sendo roubados, no português claro, nós estamos sendo aviltados. A cada instante, a cada momento que a gente está preocupado com o próximo, eles estão preocupados com eles mesmos. Enfim, mas tem muita coisa para a gente conversar, muita coisa para a gente avançar. Felizmente, esse sentimento, como uma doença que se expandiu muito, esse sentimento ruim dessa gente, ele está sendo curado, ele está sendo tratado. Algumas células ainda permanecerão para sempre em sociedades como a nossa e em outras também. Pessoas que jamais conseguirão entender o que eu estou falando para vocês. Coisas que a gente transmite jogando uma carga de emoção, uma carga de honestidade, de sinceridade, mas as pessoas não sabem o que é isso. Então elas leem qualquer tipo de manifestação de preocupação com o próximo como uma coisa que não faz sentido para elas. Essas pessoas não vão ser tocadas por isso. E o representante maior desse tipo de sentimento complicado que eu estou falando para vocês, hoje no nosso país é o presidente da República. Ontem ele apareceu numa mensagem de Natal ao lado da sua esposa. E muitos analistas entendem que isso se deu porque ele está muito queimado com as mulheres, As pesquisas qualitativas mostram que a maior parte das mulheres do nosso país enxergam na figura do Bolsonaro um ser desprezível, um ser absolutamente ruim, cruel, insensível, enfim. A sensibilidade feminina é uma coisa muito indecifrável, Até Freud dizia nos seus ensinamentos, nas suas pesquisas, que ele nunca tinha descobrido, ao longo de tantos anos, o que queria uma mulher, diante da complexidade do que é a cabeça de uma mulher. Pois bem, e essas mulheres, quando conseguem identificar uma figura como Bolsonaro, como uma figura que não serve para absolutamente nada, para a espécie humana, isso fica uma coisa quase que irreversível. Ele tentou ontem colocar a sua esposa para fazer um tom mais ameno no meio dessa história. Mas o Bolsonaro falando, e falou pouco, porque ele sabia que ia ter um panelaço muito grande, e foi grande, eles, diferentemente do ano passado, onde a mensagem durou quase 4 minutos, eles fizeram a mensagem de 1 minuto, uma mensagem muito mais reduzida. E falaram muito menos em Deus, porque no ano passado foi Deus para todos os lados. Só a Michelle falou em Deus 6 vezes no ano passado. Esse ano ela já deu uma aliviada, enfim. E não entraram no assunto vacina, não entraram no assunto pandemia. E me lembraram muito o cinismo de pessoas que fazem mal a alguém e fingem que não fizeram o mal. É como se fossem 2 estelionatários falando para as vítimas que, ao serem lesadas, elas no final até tiveram algum tipo de ganho, elas tiveram algum tipo de aprendizado. Gente, eu fiz mestrado em Ciências Penais na UFRJ. E numa das pesquisas que eu quis fazer sobre criminologia, eu fui até a Alemanha e lá tem um museu de criminologia muito interessante,
e fica num castelo, e em dado momento no castelo lá tem uma sessão de execuções, de como foram executados criminosos no mundo inteiro, e a sessão de carrascos. E eu fiquei muito curioso, né? Uma sessão de carrascos, né? E aí a gente percebe que a profissão de carrasco ela é muito antiga e mais incrível do que isso, né? É a profissão que sempre passou em todas as culturas de pai para filho. Na Alemanha você pegava lá um sabre, uma espada grande, né, de decapitar pessoas, que tinha ali a inscrição na espada dos nomes das famílias, dos herdeiros que iam se sucedendo ali para decapitar pessoas. E isso tem sido uma tradição na França, na Inglaterra. Enfim, o último carrasco na Inglaterra morreu em 1956, né, e criou um bar, um pub, e escreveu um livro sobre as suas experiências. E hoje no mundo ainda existem carrascos porque existe a pena de morte em muitos países. Teve uma matéria da BBC outro dia que entrevistou um carrasco que matou mais de 200 pessoas. E ele dorme tranquilo. A diferença desse carrasco para os nossos aqui atuais, os que a gente vê governando nosso país, esses verdugos, é que esses carrascos de outras culturas estão sempre cumprindo ordens. Eles têm sempre um conforto jurídico, né? Um conforto dentro do sistema legal de que eles estão fazendo algo que é correto ser feito. E então, no caso de um que foi entrevistado, de um paquistanês, ele falou que dorme tranquilo, não precisa apoio psicológico, contou a rotina dele quando ele sai de casa, prepara a maletinha dele, prepara os equipamentos, vai pegar o ônibus para chegar até o local da execução, que é por enforcamento lá no Paquistão, apresenta a carteira de identidade dele de carrasco, enfim. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu vi o casal ontem, eu fiquei pensando, como é que pode essas duas criaturas, que nunca se preocuparam efetivamente com a palavra vida, se preocupou, o Bolsonaro colocou a palavra vida ao lado da palavra economia, como se nós, enquanto pais, enquanto mães, a gente pudesse olhar para um filho e falar assim, será que é melhor eu cuidar da economia do meu filho ou da vida do meu filho? E a gente vê esses verdugos, esses carrascos, se pronunciando depois de mais de 620 mil mortes no nosso país, porque esse número que nós temos aqui está muito subdimensionado, né? Isso provoca muita raiva em muitas pessoas que viram as suas mesas com algum lugar vazio ali, porque alguma pessoa muito querida se foi. E no campo econômico, muitas pessoas passaram raiva, porque diferente de outros natais, as mesas não estavam tão cheias. E as mesas de algumas pessoas sequer estavam postas. Muitas pessoas aí passando fome no nosso país. Não fosse a solidariedade de pessoas como nós aqui, certamente o Natal de muita gente aqui no país ainda seria muito pior. Mas então, a gente entrando objetivamente ali no comportamento dos carrascos, eu ousaria dizer que estava ali o presidente da República e a sua tesoureira, né? E vocês sabem por quê. Se o presidente tivesse coerência, ele não estaria ali com a senhora tesoureira do lado dele. Ele estaria ali com outros personagens que não saem de perto dele tempo nenhum. Aquele bando de seguranças com aquelas caras nada natalinas, o senhor Hélio Lopes, que anda muito sumido, né? O pastor Malafaia, enfim, algumas figuras ali fazendo algum tipo de performance aparentemente religiosa, quando a gente sabe que essa gente gosta muito de poder, gosta de estar entranhada ali com o poder. O Bolsonaro parecia uma figura robótica. Ele estava lendo um texto muito curto ali. Eu acho que aquela voz que tem no Waze, né, no Google, que orienta a gente no trânsito, ela é mais convincente, ela é mais humana do que a voz do presidente do nosso país. A coisa bem... eu desejo a todos vocês, só faltou ele dizer o tá ok. Uma coisa robótica, ele deve ter ensaiado aquele troço ali 300 vezes. E ele demonstrou, estava claro no seu semblante, aquilo que eu já registrei em outros papos aqui que eu levei com vocês. É que ele está para baixo mesmo, ele está percebendo que a coisa está muito complicada, ele não tem do que comemorar, tentou falar com Paulo Guedes, eu vi isso hoje, Paulo Guedes não se sabe por onde anda, numa crise da Receita Federal, enfim, e sabe que as tendências eleitorais não estão nada favoráveis.
continua a fazer suas aberrações, continua a atuar contra os seres humanos aqui no nosso país, agora contra as crianças, colocando em dúvida a vacinação de crianças, com essa atrapalhada, com esse Herodes reincorporado, reencarnado na figura do Queiroga, ali tentando fazer de tudo para atrasar a vacina de crianças no nosso país, enfim. E continua cada vez mais a ter práticas de colocar situações em conflitos. Agrediu o presidente eleito do Chile, que teve uma atitude absolutamente diplomática. O filho do Bolsonaro agrediu o presidente do Chile, o novo presidente do Chile, que deu um tapa com luva de pelica. Foi muito clássico, demonstrando que ele tem muito mais maturidade. Um jovem, né, de 35 anos que vira presidente do Chile e que não está querendo entrar em nenhum tipo de conflito e armadilha, sobretudo quando ele percebe que o presidente do nosso país é um boçal, mas ele não fala sobre isso. Então, essa fala do casal, o casal de verdugos, certamente para pessoas como eu e você, não disse absolutamente nada. E ela se coloca sempre nós do governo, nós do governo quem, cara pálida? O que ela faz no governo? O que essa senhora está fazendo na administração pública? Além de ficar dando pulinhos, de interferir ali de alguma maneira para a escolha de um ministro da Suprema Corte Brasileira. Então, essas situações todas têm uma situação positiva, é que elas estão no fim, elas estão muito próximas do fim. Agora, nós não podemos nos desguarnecer, porque o Bolsonaro e essa senhora e todas as figuras que estão por trás dele estão sendo sustentadas por um grande sistema econômico e financeiro. E eu gosto sempre de enfatizar aqui, eu acho que eu sou o único aqui na internet, eu não consigo ver outro espaço, que critica abertamente os grandes veículos de comunicação e muitas pessoas falam assim, poxa, mas não é isso, eu vejo, a Globo faz crítica ao Bolsonaro. Gente, você vê porque você tem essa percepção. Você que está aqui nesse canal, você tem uma capacidade diferenciada de entender algumas mensagens, mas a grande parcela do povo não entende, porque se a mensagem não é direta, ele não consegue entender que nós temos alguém praticando crimes contra a vida humana aqui no nosso país e que essa figura é o presidente da República, né? Só a guisa de informação adicional hoje, o senhor Pazuello tomou um tombo de moto e se quebrou todo, né? Está todo quebrado, está no hospital. E certamente muitas pessoas estão orando para que ele receba as mesmas unções que muitas pessoas receberam ao longo dessa pandemia aqui no nosso país, né? A figura ali que vai ter um tempo para ficar refletindo sobre os males que ele causou também, mancomunado nesse governo Bolsonaro. Enfim, então, quando eu critico os meios de comunicação, veículos de comunicação, eu digo de omissão, gente, é só vocês olharem uma situação super objetiva. O Bolsonaro, durante 3 anos, está fazendo suas lives quintas-feiras. Toda quinta-feira ele mente de uma forma contundente, descarada, ele joga desinformações, ele perverte fatos, ele transgride em relação à realidade, ele joga dúvida, ele faz uma série de tumultos na nossa sociedade. Quantas vezes vocês viram num telejornal pegar uma live do presidente e rebater para a sociedade todas aquelas mentiras que foram contadas durante tantas vezes e que vão se solidificando? Vão se convertendo em verdades para essas pessoas mal educadas que eu falei no começo do nosso encontro aqui. Se isso não é rebatido, a informação falsa ela vai se cristalizando, isso justifica, explica porque essa figura ainda tem uma parcela da sociedade brasileira que acredita que ele é o ideal para governar o nosso país, né? Então, como dizia Hegel, a informação gera ação e a desinformação gera a conformação. E o nosso espaço aqui é um espaço para a gente tentar levar mais informações para as pessoas que estão conosco. Você não vai ver esse tipo de crítica feita lá pelo Reinaldo Azevedo, que está na grande imprensa, o Vila, que está na grande imprensa, e pessoas que estão na grande imprensa que têm seus canais pessoais de uma maneira geral, porque, enfim, eles não vão atacar ou desnudar jamais essa estrutura perversa que mexe com a estrutura política aqui do nosso país, né? Mas, enfim, eu aqui tenho esse papel porque, uma vez adquirida essa visão, a gente tem que compartilhar, como professor, no mínimo, né, algumas dessas informações. Então, gente,
o futuro desses verdugos aí para o ano de 2022, esperemos que não seja dos melhores, porque nós vamos arregaçar as mangas como nós nunca fizemos, para evitar que eles permaneçam ou volte alguma coisa parecida ao poder aqui em nosso país. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. Até o nosso encontro, gente. Um grande abraço a todos vocês. Tchau.